Boa noite. Boa noite a todos. Vamos tratar aqui de um assunto atual, no momento em que vive o Brasil, a respeito do festas juninas, folclore ou religião. E iremos fazer alguns comentários, falar um pouco a respeito do surgimento, da sua tradição, dos seus costumes e dos costumes do povo brasileiro. Pois bem, iremos começar aqui falando de algo muito pertinente, que é o inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal. Ele reza o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, há uma garantia constitucional com relação às crenças, com relação à sua fé, à fé de cada um, né? E nosso país, em virtude de seu passado histórico, absorveu diversas culturas e costumes, fato que nos tornou conhecido como um país de muitas caras. O Brasil vivenciou um período em que outras nações estiveram por aqui, no chamado descobrimento do Brasil, portugueses, os holandeses e tantos outros. E esse fator trouxe aos nativos, trouxe à nação brasileira uma diversidade de culturas, uma diversidade de crenças, uma diversidade de pensamento. Naturalmente, as festas juninas fazem parte das manifestações populares mais praticadas no Brasil. E todas as considerações sobre essas comemorações exigem uma análise equilibrada, pois há um limite entre o folclore e a religião, visto que esta quase sempre acaba mesclando-se com as tradições. É o que ocorre justamente com as festas juninas, né, que se tornaram tradições em todo o Brasil e mais precisamente ao norte e nordeste brasileiro. Mas vamos mostrar a herança cultural, não é? Herdamos de quem? Como surgiu esses festejos? Como surgiu essa tradição? Como surgiu as festas juninas no Brasil? É uma herança portuguesa. A palavra folclore é formada dos termos ingleses folk, que quer dizer gente, e lore, sabedoria popular ou tradição. E significa o conjunto das tradições, conhecimentos ou crenças populares expressas em provérbios, cantos ou canções, ou estudo e conhecimento das tradições de um povo, expressas em suas lendas, crenças, canções e costumes. Tudo isso revela justamente
essa tradição que o Brasil herdou com a vinda dos portugueses para cá. Como é do conhecimento geral, fomos descobertos pelos portugueses, assim os estudos seculares apresentam, né? Povo de crenças reconhecidamente católica, suas tradições religiosas foram por nós herdadas e facilmente se incorporaram em nossas terras, conservando seu aspecto folclórico. Então, as festas juninas, elas são uma herança portuguesa, né? Herdamos isto dos portugueses. Pois bem, além disso, não podemos nos esquecer de que o teor de tais festas oscila de região para região do país, especialmente no Nordeste e no Norte, onde o misticismo católico é mais acentuado. Mas as origens destas comemorações remontam à antiguidade, né? Quando se prestava culto à deusa Juno, da mitologia romana. Os festejos em homenagem a essa deusa eram denominados de Junonias, daí o atual nome festas juninas. Então, isso remota à Idade Antiga, né? Era festejos a uma deusa da mitologia romana, Juno, e que foi o seu nome, festas juninas, herdadas destes festejos. Pois bem, as primeiras referências às festas de São João no Brasil datam de 1603 e foram registradas pelo frade Vicente do Salvador, que se referiu aos nativos que aqui estavam da seguinte forma. Perceba o que o frade Vicente de Salvador nos trouxe de informação. Os índios acudiam a todos os festejos dos portugueses com muita vontade, porque são muito amigos de novidades, como no dia de São João Batista, por causa das fogueiras e das capelas. Então, desde que os portugueses chegaram ao Brasil, essa tradição de festas juninas conquistou o espaço e perdura até os dias de hoje. Mas vamos direto às comemorações, que nos diz o seguinte: as comemorações de São João Batista, realizadas em 24 de junho, deram origem ao ciclo festivo conhecido como Festas Juninas. Não é? Festas Juninas. E cada dia do ano é dedicado a um dos santos canonizados pela Igreja Católica. O interessante aqui é lembrarmos o seguinte: como o número de santos da Igreja Católica são muito maiores do que o número de dias de ano, criou-se então o Dia de Todos os Santos. Não é? Não se podia a cada dia homenagear ou comemorar a um desses santos. Aí foi criado o Dia de Todos os Santos, comemorado em 1º de novembro. Mas alguns santos são mais reverenciados do que outros. Assim, no mês de junho são celebrados, ao lado de São João Batista, 2 outros santos. Santo Antônio, cujas festividades acontecem no dia 13, e São Pedro, no dia 24. Outra coisa importante destacar para vocês que nos acompanham é a tradição das fogueiras.
nem todos sabem a tradição e o significado das fogueiras. Eles as fazem por uma questão de tradição, como estamos comentando e falando, mas muitos sequer conhecem essas tradições. Por exemplo, a fogueira é um elemento essencial nas festas juninas, todos nós sabemos. Algumas regiões ainda conservam uma bizarra tradição, que é a tradição de caminhar sobre as brasas, após as fogueiras terem gerado brasas, eles espalham aquelas brasas ali, e muitos naqueles terreiros caminham por sobre aquelas brasas. Mas o que eu quero destacar aqui é uma coisa importante, que é cada uma das 3 festas que se comemora no mês de junho, ou seja, cada um dos 3 santos que são apresentados ali, que são venerados, que são festejados, traz uma especificidade no seu montar ali da fogueira, né? E esses 3, como já falei, que são eles Santo Antônio, São Pedro e São João, cada um desses exige um arranjo diferente da fogueira. E no dia de Santo Antônio, as lenhas são atreladas em formato quadrado, né? As lenhas são atreladas, são montadas em formatos quadrados, e aí a fogueira sobe em formatos quadrados. É o dia de Santo Antônio. No dia de São Pedro, as lenhas são atreladas em forma triangular, né? A fogueira é montada de forma triangular. A montagem dessa fogueira no dia de São Pedro é triangular. E o dia mais tradicional é o São João. As lenhas são atreladas observando o modelo habitual, o modelo que costuma ser montado, e possui formato arredondado, semelhante a uma pirâmide, né? Aquela fogueira que todos já sabem como é, que ela é montada e que tradicionalmente é feita. O interessante aqui destacar é que nem todos sabem montar as suas fogueiras, e mesmo assim veneram e buscam acender as suas fogueiras a cada um destes, porém de forma a estar sendo montada naquele modelo de pirâmide, como todos conhecem, né? De forma arredondada ali. Amontou ali e por ali, e acendem aquele fogo e festejam ali. Lembrando que um outro detalhe muito importante são as comidas típicas, né? As comidas típicas de São João, né? Das festas juninas, quando são comemoradas, que é o curau, a batata doce, a mandioca, a pipoca, canjica, pé de moleque, a gengibre, quentão, o milho assado, o bolo de milho, não é? Toda essa tradição, ela vem ano após ano, a cada mês de junho, no norte e nordeste do país, assim como todo o Brasil, mas a incidência é muito maior se dá no norte e no nordeste, e isso é algo tradicional, é algo cultural, é algo que está enraizado, entrelaçado nos costumes e nas tradições do povo brasileiro, que chegou aqui com os portugueses, né? E foi muito mais aderido e aceito e festejado por meio da Igreja Católica, com seus costumes, com o seu folclore, com as suas tradições, e ao mesmo tempo que é apresentado estes festejos, esses
essas tradições, é venerado os seus santos, é apresentado os seus santos. Então, o mês de junho tem como característica do povo brasileiro os festejos de São João, não é? Que não apenas é festejado o São João, mas como o São Pedro e o Santo Antônio. Estas são tradições do povo brasileiro.